Toda vez que emagrece, recupera tudo depois? Ou pior, recupera ainda mais do que tinha perdido? E não consegue? Fica mais difícil, cada vez mais difícil emagrecer? Isso tem a ver com ansiedade ao comer, mulher. E hoje, nessa nossa conversa, eu vou explicar o que é isso e o que fazer com essa ansiedade ao comer, tudo hoje nesse vídeo. Então, boa noite, sejam todas bem-vindas aqui. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou a Gladys, sou nutricionista, sou uma mulher que já emagreceu mais de 10 quilos, conseguiu deixar essa ansiedade ao comer para trás e isso fez com que eu não recuperasse mais o peso que eu tinha emagrecido. Então, hoje a gente vai entender essa ansiedade ao comer e o que fazer com ela, tá bom? E olha só, para começar, é muito importante que a gente entenda uma coisa sobre a ansiedade ao comer. Eu costumo dizer que a ansiedade ao comer é uma prisão. É uma prisão porque na ansiedade ao comer, quando a gente é ansiosa para comer, a gente fica presa, a gente fica amarrada, a gente fica ali limitada pela comida, sabe? Porque por mais que você saiba o que fazer para emagrecer, por mais que você queira fazer diferente, você não consegue. Então, o pior é que você nem sabe por que você não consegue. E a ansiedade ao comer, mulher, tem relação com coisas que a gente faz, com coisas que a gente pensa e com coisas que a gente sente em relação à comida. Por exemplo, acordar pensando em comida, sentir que comer é a melhor coisa da vida, sentir um alívio imenso quando está comendo, descontar as frustrações, as emoções na comida, comer só porque viu, a comida tá ali, a gente come, ou tem aquela sensação de quando viu já tinha comido tudo, nem sabe por quê, sentir a barriga realmente muito cheia, mas continuar querendo comer por impulso, comer o tempo todo, comer doces em excesso, ou comer bastante antes que acabe, porque a ansiedade ao comer tem a ver também com o que a gente sente, com o que a gente pensa. Lembra que eu falei? Então também tem a ver com comer muito, comer demais só porque pagou caro ou só porque tá de graça. Comer muito rápido, não resistir, se alguém oferece eu vou pegar, se alguém oferece comida eu vou comer. Então é essa sensação de precisar, sabe? Necessitar de uma comida específica ou de uma coisa que envolva comida. A história de pedir lanche, de pedir comida uma vez por semana, pelo menos, de ter esse costume, ter esse hábito, é ansiedade ao comer? É. Se você precisa pedir esse lanche toda semana, se você precisa dessa comida, é ansiedade ao comer. Assim como também é o exagerar nas quantidades dessas comidas, o comer até a barriga doer, se sentir culpada, se sentir culpada porque comeu, tá? E ter medo ao mesmo tempo de comer certos alimentos porque sente que não tem controle sobre algumas comidas. Então, às vezes, na ansiedade ao comer, a mulher ela até tem consciência do que seria o ideal para ela fazer, mas ela não consegue fazer diferente. Ela tem dificuldade de fazer diferente. Então ela deixa para segunda, ela deixa para o mês que vem, ela deixa para a semana que vem. E quando vê ela desistiu, quando vê ela desanimou, quando vê abandonou o emagrecimento. E aí não vai acontecer. Ansiedade ao comer também tem a ver com o quanto a gente acredita na gente para conseguir emagrecer. O quanto a gente acredita que a gente vai começar e vai terminar. O quanto a gente acredita que a gente vai conseguir fazer as coisas. Então, ansiedade ao comer, mulher, tem a ver com tudo isso. E outras coisas também. Mas olha só, uma coisa importante. Ansiedade ao comer não é a mesma coisa que ansiedade. Ansiedade ao comer também não é a mesma coisa que compulsão alimentar. Porque ansiedade tem relação com quando a pessoa ela fica aflita, ela fica angustiada, ela fica insegura,
preocupada excessivamente, acaba tendo até sintomas físicos como falta de ar, não dorme bem, batimentos acelerados, sua muito, cansaço excessivo. Então é um mal-estar geral muito intenso, ansiedade. Só que ansiedade ao comer são aquelas coisas que eu citei antes, que tem a ver com o que a gente pensa e sente e faz com relação à comida, especificamente, tá? Mas, Gladys, ansiedade ao comer pode ser um reflexo da ansiedade? Pode, sim. Por vários motivos, tá? Um deles é de que a ansiedade, ela gera uma aceleração na gente. Gera um modo automático de fazer as coisas. Então a gente faz tudo muito rapidinho, a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E essa aceleração que a ansiedade provoca na gente, a gente transfere para o alimento, para a comida. Então, o que vai acabar acontecendo? A gente vai comer o que for mais fácil, o que estiver pronto, o que for mais rápido. E a gente vai comer também de uma forma muito acelerada, muito automatizada, sem saber o que está sentindo, sem sentir o sabor da comida, sem sentir a textura, sem muita noção de quantidade, ou seja, de uma forma muito rápida, muito acelerada. Outro motivo que faz a ansiedade ao comer ser um reflexo da ansiedade que na ansiedade existem aqueles sintomas de angústia, de tristeza, de nervosismo, de preocupação. E a comida e alguns tipos de comida especificamente, tá? Conseguem ativar regiões do nosso cérebro que vão trazer uma sensação imensa de prazer e bem-estar. Em outros conteúdos aqui eu falo um pouco mais sobre isso, sobre esses alimentos. Quais são os alimentos gatilho da ansiedade ao comer. Então dá para dar uma pesquisada aqui sobre esse tema, alimentos gatilho da ansiedade, que você vai entender exatamente que alimentos são esses que me fazem ficar cada vez mais ansiosa e querer comer cada vez mais e ter cada vez menos controle, tá? Então esses alimentos eles trazem uma sensação enorme de prazer e bem-estar momentaneamente. Então, toda vez, tá, que você come esse tipo de alimento, que são os gatilhos da ansiedade ao comer, o que vai acontecer? Você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais aliviada, você vai se sentir mais amparada, mais descansada. E na hora, mulher, o que o seu cérebro entende? Qual é o que ele percebe na hora que comeu aquela comida gostosa, aquela comida gatilho da ansiedade? Que quando você come aquele tipo de comida, você se sente melhor. O corpo vai receber um certo tipo de alimento e vai ter uma descarga hormonal que vai tranquilizar naquela hora. Então, se a gente pensar que a ansiedade ao comer, ela pode ser um reflexo da ansiedade, porque na ansiedade existem esses sentimentos de angústia, de tristeza, de desânimo, e nesse momento tudo que a gente busca muitas vezes é um conforto, é um bem-estar, e a comida oferece isso, a gente sempre vai estar indo para a comida, para buscar esse descanso, para buscar esse bem-estar, para buscar esse repouso, para buscar essa segurança, para buscar esse amparo. Faz sentido isso para vocês? Só que assim, ansiedade ao comer não tem a ver só com isso, só com ansiedade. Por quê? Porque a mulher, ela vai se tornando ansiosa para comer durante toda a vida. Não é de repente lá na vida adulta, porque eu tô muito estressada, porque eu tô muito cansada, porque eu tenho muita coisa para fazer, que eu vou me tornar ansiosa para comer. Não, mulher. Se você é ansiosa para comer, isso você foi construindo, foi sendo construído ao longo da sua vida e você nem percebeu. Só que hoje a ansiedade ao comer domina você e você vai ganhando cada vez mais peso e pode dificultar cada vez mais de emagrecer mais de 10 quilos. E muito ainda pior se libertar dessa ansiedade. Por quê? Como que a gente vai se tornando ansiosas para comer ao longo da vida? Começa lá quando a gente é criança.
Quando lá na infância, conforme a comida foi sendo introduzida na nossa vida, conforme a gente foi aprendendo a comer. Se quando a gente chorava, a gente já logo ganhava o mamar, o leite, a mamadeira. Se toda vez que a gente, de alguma forma, estava desconfortável, estava triste, estava de alguma maneira ali numa emoção, num sentimento, ganhava alguma coisa para comer. Então caiu, ralou o joelho, ganhou uma coisa para comer. Choveu e não deu para brincar na rua, ganhou uma coisinha para comer. Não pôde ir para a escola porque estava doente e ficou ganhando coisinha boa para comer. Se quando estava sem ter muito o que fazer, ganhava comida para se ocupar, para não ficar sem nada para fazer. Se aprendeu, mulher, que tem que comer pela fome que vem. Olha só os pensamentos que são inseridos na nossa mente sobre a comida. Se você entendeu que aproveitar a vida é comer, se você relacionou de alguma forma, ou relaciona, isso talvez você nem perceba, que deixar de comer alguma coisa é estar perdendo também alguma coisa, é estar perdendo de participar de algum momento, é estar perdendo de comer uma coisa boa. Ou também se ao longo da vida você foi sempre vinculando emoções com comida. Então, se tá cansada, merece comer. Se trabalhou muito a semana inteira, merece comer. Então, tem que aproveitar, porque é fim de semana, porque é Páscoa, porque é Natal, porque é Dia dos Namorados, porque é inverno. Se tem muitas coisas para fazer, então tá, tudo bem, só hoje não faz mal. E com tudo isso que a gente foi vivendo, aprendendo, ouvindo ao longo da nossa vida sobre a comida e sobre como a gente aprendeu a se relacionar com essa comida, como um tapa-furo para praticamente tudo, com tudo isso, a gente vai criando padrões alimentares que vão levando você para uma relação disfuncional com a comida. E às vezes até uma relação de uma certa dependência com a comida, com comer, onde você vai ansiar por comida, onde você vai precisar de comida, onde você vai precisar comer bastante, precisar comer muito, precisar comer muitas vezes, precisar mastigar o tempo todo. E é por isso que a ansiedade para comer, ela pode continuar existindo mesmo se você tá tomando remédio para ansiedade. Porque a ansiedade para comer tem a ver com isso, com essa relação que a gente criou com a comida. E o remédio não vai resolver isso. E isso é um grande problema, porque a gente acha que resolve. Então a gente vai lá, tá ansiosa, como reflexo dessa ansiedade, como consequência, a gente fica ansiosa para comer e a gente vai lá e toma remédio para ansiedade. Só que isso não vai resolver a questão da ansiedade ao comer. Olha só que coisa maluca isso. E por que não vai resolver a ansiedade para comer o remédio? Porque a ansiedade para comer tem a ver com a nossa relação com a comida. Então não adianta tomar o remédio. Mas aí, Gladys, toda mulher que tem ansiedade vai ser ansiosa para comer? Não, não vai. Por quê? Por tudo que eu fui explicando até aqui. Então, a ansiedade para comer, ela pode ser sim uma consequência da ansiedade, mas isso não é uma regra. Se você tem ansiedade, mas você tem uma boa relação com a comida e você consegue desenvolver consciência alimentar, que é um pilar fundamental para qualquer mulher que quer emagrecer, principalmente se quer emagrecer mais de 10 quilos, precisa desenvolver consciência alimentar. Então, se você consegue isso, se você tem uma boa relação com a comida, dificilmente você vai ser ansiosa para comer. Mas, Gladys, toda mulher que é ansiosa para comer vai ter ansiedade? Não, também não. Por quê? Porque a mulher, você, por exemplo, você pode ser ansiosa para comer por conta dessa relação sua com a comida, por conta dos padrões alimentares que você foi construindo durante a sua vida, durante a vida toda.
mas não como um sintoma da ansiedade, não com aquela necessidade de se sentir confortável, de se sentir bem com a comida, tá? Mas uma consequência de ser ansiosa para comer, mesmo que hoje você não esteja acima do peso, mesmo que hoje você esteja num peso que você até que nem considera que tá ruim para você, não tá incomodando, mas você percebe que aqueles sintomas da ansiedade para comer que eu falei lá no início estão acontecendo com você, uma das consequências vai acabar sendo o ganho de peso descontrolado, o ganho de peso que você não percebe que você está engordando e quando vê, quando se depara com a imagem numa foto, nem se reconhece mais. Quando vê, tá querendo sair, botar uma roupa e já não tá ficando legal, já não tá se gostando, já tá tudo apertando, já não se sente bem. Por que que isso acontece? Porque quando se tá ansiosa para comer, o consumo de comida, de alimentos, ele é muito grande, ele vai trazer muitas calorias. Então, é muito importante ter essa percepção também. Ah, tô num peso, não tenho mais de 10 quilos para perder, mas tenho aqueles sintomas de ansiedade para comer. Então, se isso não for resolvido, daqui a pouco você vai ter mais de 10 quilos para perder, porque é uma das consequências da ansiedade para comer. Então, precisa prestar muita atenção nisso, em como é que tá esse ganho de peso hoje. Porque se não assumir o comando disso, daqui a pouco fica mais difícil, porque vai ter mais peso para perder. E são quais são os grandes problemas da ansiedade ao comer, além de ganhar peso e correr o risco de perder o controle sobre ele? É que se você está ansiosa para comer, e eu digo está, porque tem reversão, no meu programa de emagrecimento eu trabalho muito forte em cima disso, de reverter essa situação de ansiedade para comer, e aí consegue emagrecer muito mais de 10 quilos. Eu tô com uma paciente agora que participou de um dos meus primeiros grupos, ela já eliminou 23 quilos. Mas porque também ela conseguiu lidar com a ansiedade para comer que ela tinha. Mas agora, quais são os problemas de não resolver a ansiedade para comer? Além de ganhar peso e de perder o controle sobre isso, lá na frente você até vai conseguir emagrecer, só que sempre vai voltar a recuperar todo o peso que você perdeu. E aí, você vai se sentir cada vez mais desanimada, cada vez mais desmotivada para começar qualquer projeto, qualquer coisa para emagrecer, porque foram tantas vezes que você tentou e você desistiu e você não conseguiu e nem sabe por que não conseguiu, tá sabendo agora que foi por causa da ansiedade para comer, que você já começa a achar que não dá certo, que para você não funciona, que só para as outras vai funcionar, e aí você acredita que nunca vai conseguir. E aí, mais ansiedade para comer. Vai comer cada vez mais, cada vez com menos controle. E aí também, cada vez com menos qualidade. E isso também vai levando a você ter mais chance de ter diabetes, de ter hipertensão, de ter colesterol alto. Mas olha onde tudo começou. Lá na relação disfuncional com a comida. Uma consequência de como a gente foi aprendendo a vida inteira a comer, a usar a comida, o espaço que a gente dá para a comida na nossa vida. Como assim que espaço que se dá para a comida? Se você senta na mesa do almoço já pensando no que vai fazer para jantar, você está dando um espaço muito grande para a comida na sua vida. Precisa de um espaço? Sim, mas ela não pode dominar o nosso dia desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Se a gente acorda pensando em comida, vai dormir pensando em comida, mais um sinal de ansiedade para comer. E se isso não for resolvido, vai trazer todos esses problemas que eu falei até agora. Outro problema da ansiedade para comer, de acordar pensando em comida, dormir pensando em comida, almoçar pensando no que vai jantar, é que nessa situação a comida está dominando você. Não é você que está no controle, é a comida que está no controle. Porque se a comida está ali, você vai comer. Se alguém oferece, você vai aceitar. Se alguém pagou, você vai comer muito porque está de graça. Se foi você que pagou, você vai comer muito porque você pagou.
Se é sábado, vai comer porque é sábado, porque é fim de semana. Se é domingo, vai comer porque é domingo. Entendem? É a comida que está dominando, está ocupando um espaço gigante na vida. E aí você não consegue fazer essa roda girar a favor do seu emagrecimento, que é só no automático, só no automático, só no automático. Boa noite, bem-vinda. E quanto mais o tempo passa desse jeito, mais difícil vai ficando emagrecer. Principalmente emagrecer mais de 10 quilos e se libertar dessa ansiedade. Por que vai ficando mais difícil? Não é só pelo peso, pelo número da balança que vai se acumulando, mas pelo tempo que você viveu sendo ansiosa para comer. Porque quanto mais tempo se vive sendo ansiosa para comer, mais difícil vai ser de se libertar dessa ansiedade para comer depois. Porque você foi reforçando, reforçando, reforçando todos aqueles sintomas e sinais da ansiedade para comer, que eu fui falando lá no início do vídeo. E quanto mais você reforça, mais conhecido isso se torna para você. Então, mais você se mantém nesse mesmo padrão. E lá na frente, maior vai precisar ser a sua dedicação para conseguir transformar e mudar tudo isso. Mas, Gladys, se remédio não resolve a ansiedade para comer, o que eu faço? Como que eu emagreço se eu sou ansiosa para comer? A única coisa, a única maneira de você emagrecer mais de 10 quilos, ou se você não tem 10 quilos para perder, mas você está percebendo que você está ansiosa para comer, a única maneira de conseguir se libertar desse peso, se libertar dessa ansiedade, é desenvolver consciência alimentar. Entender como que é a sua relação com a comida. Quais são os padrões alimentares que você criou, que você desenvolveu? Ou seja, por que você come o que come, do jeito que come, na quantidade que come, na frequência que come? Entender quais são os seus pensamentos em relação à comida. Entender o que funciona para você, o que não funciona para você. Aprender a comer e aprender a comer de forma livre, sem depender de comida nenhuma para se sentir bem. Só que ao mesmo tempo, não se privar das comidas que você gosta. Comer sem culpa, mulher. Você sabe o que é isso? Sabe o que é a liberdade de conseguir comer sem sentir culpa depois e sem engordar e sem medo de comer, mas não sem freio? Que sem medo não é comer sem freio. Sem medo não é comer de qualquer jeito. Ser livre para comer não é comer de qualquer jeito, mas é conseguir comer da maneira que vai fazer você emagrecer com prazer, com alegria, sem sofrimento. É comer de tudo com prazer, mas não precisar comer tudo de tudo o tempo todo. Então, com isso, com a consciência alimentar, o que vai acontecendo? Você vai conseguindo, assumir o comando das coisas, assumir o comando da comida. Você começa a controlar a comida e não mais ela controlar você. Daí a consequência disso é que você vai conseguir comer melhor, nas quantidades mais adequadas, conseguir escolher. Você não vai mais comer só por impulso. E você vai emagrecer. E vai emagrecer mais de 10 quilos, vai se libertar da ansiedade para comer. E, gente, não é difícil fazer isso. Não importa se você tem 20 anos, 30, 40, 50, 60. Não é difícil desenvolver consciência alimentar. Não é difícil transformar a relação com a comida. Para desenvolver consciência alimentar, só depende de uma coisa. E você tem. Se você está aqui me assistindo agora, você tem. Sabe o que é?
Cérebro, cabeça, cérebro, massa cinzenta. Por quê? Porque o nosso cérebro, o cérebro do ser humano, o meu, o seu, são iguais. E eles têm uma coisa chamada plasticidade cerebral. O que isso quer dizer? Que os seres humanos conseguem aprender coisas novas, olha só que legal, ou modificar a forma de fazer coisas antigas, não importa o que seja, não importa a idade que se tem. Então não é difícil. Tem estratégia, tem método para fazer isso. O que é difícil de verdade? Difícil mesmo é você viver uma vida toda escrava da comida, amarrada na comida, presa, sendo dominada pela comida, se frustrando com isso, se frustrando com o peso, se frustrando com uma autoestima baixa, sem poder vestir uma roupa que você gosta, sem se sentir bem com essa roupa, sem ter vontade de sair porque não tá legal, porque tá com vergonha. Deixar de ir em lugares, deixar de estar com pessoas, deixar de aproveitar uma praia, por exemplo, uma piscina, uma festa, ficar se escondendo nas fotos, que, né, tem horas que não dá, a gente não quer mesmo se ver. Difícil mesmo, além de tudo isso, também é ficar tentando um monte de coisa para emagrecer e não conseguir sempre recuperar o peso. E você sempre recupera o peso porque existe essa ansiedade para comer. E se você perdeu os sinais e sintomas de o que é ser ansiosa para comer, depois vai lá assistir o vídeo gravado ou vai assistir o vídeo de novo, se você já assistiu, para entender o que é. E a saída disso, Gladys? A saída disso é se dedicar em construir essa consciência alimentar. Demora muito, Gladys? Não, não demora muito. No meu programa, em 2 meses a gente faz isso. Olha que legal. Ah, mas eu tenho 50, 60, 40. Não importa. Já tive pacientes com todas essas idades e não é a idade que limita. Não é isso o problema. Agora, exige sim, exige a gente tomar consciência disso, tomar uma decisão, entender, poxa, realmente, eu tô ansiosa para comer. E realmente, se eu não fizer alguma coisa agora, lá na frente vai ficar mais difícil. Ou pode ser tarde, porque talvez eu não tenha mais nem forças para começar a fazer alguma coisa. E aí eu vou ter que aceitar uma vida toda me frustrando, não me gostando, me olhando no espelho, me sentindo mal, por causa dessa ansiedade ao comer que eu fui deixando tomar conta, que eu fui dando espaço, que eu fui deixando assim, deixando para depois, deixando para amanhã, deixando para segunda-feira. E aí a gente perde a mão muitas vezes. Então, ansiedade ao comer, mulher, é uma coisa muito séria. Às vezes a gente brinca, eu vejo mulheres brincando muitas vezes com isso, sabe? Ah, já tive pacientes que me disseram assim, ah, porque eu como que nem uma porca. Não, porque eu como que nem um boi. Porque não sei o quê. Gente, não se brinca com isso. Ansiedade para comer é coisa séria. Ah, Nutri, não adianta, eu não tenho jeito, eu não tenho limite. Para com isso, mulher. Lógico que tem. Todo mundo tem. Todas nós conseguimos, sim. Só que cada uma tem o seu processo, cada uma tem as suas dificuldades, cada uma tem as suas dificuldades. Então não adianta tentar copiar o que a vizinha, o que a amiga, o que a cunhada, a prima, a irmã, a mãe fez. Tem que entender a sua jornada, a sua caminhada. Tá bem? E sim, dá para reverter a ansiedade ao comer sem medicação, sem loucuras, sem dietas, sem shake, sem chá, sem massagem, sem gastar muito, sem gastar, na verdade, dinheiro, porque tá aqui, ó. É só a gente aprender a estratégia certa. A estratégia que vai funcionar. Então começa aqui, né? Começa com essa consciência alimentar, tá bom? E aqui, ó, tem nos destaques do Instagram, tem relatos e depoimentos de muitas mulheres que já superaram essa ansiedade para comer, desenvolvendo consciência alimentar. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Mulher, eu espero de verdade, tá? Ter ajudado você a entender mais sobre a ansiedade ao comer, ter ajudado você também a perceber se você está ansiosa para comer nesse momento. E eu gostaria muito, ficaria muito feliz se você quisesse me contar
aqui nos comentários o que você entendeu disso tudo que eu falei, ou se você ficou com alguma dúvida depois desse vídeo. Coloca aqui também que eu vou adorar saber, vou adorar poder te responder também, poder te ajudar um pouco mais com o que eu venho trazendo aqui. E eu quero que você consiga, se você quiser também, emagrecer mais de 10 quilos e ó, jogar essa ansiedade para comer bem para longe, deixar ela lá, ó, bem escondidinha, sem atrapalhar mais, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!